Você já se perguntou se o maior medo da sua vida não é real? E se a tristeza que você sente não for um destino, mas uma ferramenta usada contra você? Prepare-se para uma viagem ao coração de uma verdade chocante, uma revelação que pode transformar tudo o que você pensa sobre si mesmo, o poder e a própria existência. Aqueles que detêm o poder precisam que as pessoas estejam aflitas com a tristeza. Essa frase profunda e cortante encapsula a essência do pensamento de Baruch Spinoza, um dos titãs do racionalismo do século XVII. Spinoza não era apenas um filósofo, ele foi um verdadeiro desconstrutor da realidade, desvendando, peça por peça, seus mecanismos ocultos. E o que ele revelou é perturbador. O medo, a ansiedade e a dor não são apenas experiências individuais. Eles são, na verdade, instrumentos milenares, utilizados desde tempos imemoriais para manter o controle. Pense nisso. Quando as pessoas vivem amedrontadas, tornam-se incrivelmente submissas. Quando o peso do sofrimento as esmaga, a capacidade de enxergar alternativas, de lutar por um futuro melhor, simplesmente se desfaz. Mas se o poder se alimenta da nossa tristeza, então libertar-se dela se torna não apenas um ato de resiliência, mas o gesto mais revolucionário que alguém pode realizar. No entanto, a grande maioria da humanidade vive aprisionada em uma ilusão que se perpetua há séculos. Acreditamos que o medo é uma resposta inevitável aos acontecimentos da vida e que o sofrimento é uma condição humana inescapável. Mas e se tudo isso não fosse verdade? E se o medo não possuísse uma existência própria, mas fosse apenas um reflexo distorcido dos nossos próprios pensamentos? Spinoza, com sua mente brilhante, desmantelou essa crença há mais de 300 anos, oferecendo uma perspectiva capaz de aliviar o peso opressor da ansiedade e redefinir completamente a forma como encaramos a vida. Neste vídeo, vamos mergulhar nos seus ensinamentos, descobrir como viver sem medo e entender como essa visão revolucionária ainda pode mudar radicalmente a vida de qualquer um que a compreenda em sua essência. No século XVII, Amsterdã era uma cidade efervescente, um verdadeiro caldeirão de ideias, comércio e cultura. Era o epicentro da Era de Ouro holandesa, um farol de progresso. No entanto, para mentes que ousavam desafiar as crenças estabelecidas, essa metrópole podia se transformar em um lugar hostil e implacável. Baruch Spinoza nasceu em 1632, no seio de uma comunidade judaica sefaradita, rigidamente controlada por autoridades religiosas. Filho de mercadores que haviam fugido da Inquisição Ibérica, ele cresceu em um ambiente onde o pensamento crítico não era apenas mal visto, mas ativamente reprimido. Mas desde muito jovem, Spinoza demonstrou uma inteligência extraordinária e uma curiosidade insaciável que o levava a questionar conceitos que outros aceitavam sem hesitação. Para ele, Deus não era uma entidade distante, que recompensa e pune caprichosamente, mas a própria estrutura do universo, um conjunto intrínseco de leis imutáveis que governam cada aspecto da realidade. Essa ideia, conhecida como Deus sive natura, Deus ou natureza, era radicalmente diferente. Suas ideias eram desconfortáveis, uma afronta direta à ordem estabelecida. E quando um pensamento se torna perigoso demais para os pilares do poder, a reação das instituições é sempre a mesma: eliminá-lo, silenciá-lo. A história está repleta de figuras que, ao desafiar as crenças dominantes, foram isoladas, apagadas da memória ou brutalmente silenciadas. Spinoza não foi exceção. O que lhe aconteceu foi um golpe devastador, uma separação abrupta de sua família, de seus amigos e do mundo que ele conhecia e amava. Ele não foi meramente expulso, foi condenado ao mais profundo esquecimento.
Com apenas 23 anos de idade, o Conselho Governante da Comunidade Judaica Sefaradita em Amsterdã se reuniu para proferir uma sentença que não permitia apelação. A acusação era cristalina. Ele havia ousado questionar as Escrituras Sagradas, negado a existência de um Deus pessoal e promovido ideias que ameaçavam o delicado equilíbrio religioso e social da comunidade. O veredito foi implacável e final. Ninguém deveria falar com ele novamente. Ninguém poderia ajudá-lo. E ninguém, em hipótese alguma, deveria sequer mencionar seu nome. A maldição imposta foi total, sem qualquer possibilidade de perdão. Que seja amaldiçoado de dia e de noite, que sua memória desapareça da terra. Era o Sherem, a mais severa forma de excomunhão que o apagava social e religiosamente. Para sua antiga comunidade, Spinoza deixou de existir. Seus ex-amigos o evitavam como a uma praga. Sua própria família o renegou. Cada porta se fechava impiedosamente diante dele. No entanto, em vez de sucumbir ao desespero e à amargura, Spinoza transformou o isolamento em um catalisador para desenvolver uma filosofia revolucionária. Ele se sustentava humildemente como polidor de lentes, um trabalho que, ironicamente, exigia uma precisão e clareza que espelhavam sua própria busca filosófica. Enquanto moldava um sistema de pensamento destinado a mudar para sempre a forma como a humanidade compreende a realidade, a noção de livre-arbítrio e o verdadeiro significado da liberdade interior. A sociedade de sua época, e grande parte da sociedade atual, firmemente acredita no livre-arbítrio. A ideia de que cada indivíduo é o senhor absoluto de suas ações e decisões. Mas Spinoza virou essa noção de cabeça para baixo, argumentando que nossas decisões não são produto de uma vontade inteiramente livre, mas o resultado complexo de uma cadeia intrincada de causas e efeitos que muitas vezes estão além do nosso controle consciente. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo que experimentamos não é aleatório, mas sim determinado por uma miríade de fatores internos e externos. Por essa razão profunda, Spinoza conclui que sofrer por aquilo que simplesmente não pode ser mudado é um ato de pura inutilidade. Ao aceitar que tudo segue uma ordem necessária, não um fatalismo cego, mas uma sequência lógica de eventos, torna-se possível libertar-se da ansiedade corroedora e do medo paralisante. As pessoas não sofrem diretamente pelos eventos em si, mas pelas expectativas que nutrem sobre eles. Apegar-se a uma ideia rígida de como a vida deveria ser, inevitavelmente cria frustração e angústia quando a realidade decide tomar um caminho diferente. Spinoza explica que o segredo para viver sem medo reside em compreender que a verdadeira felicidade não está em tentar controlar o universo, mas sim em aceitá-lo em sua plenitude. Se um evento acontece, não é um castigo divino nem uma injustiça pessoal. É simplesmente o resultado inevitável de leis naturais em ação. Agora, inspirados nos ensinamentos atemporais de Spinoza, vamos desvendar como é possível identificar e aplicar 3 processos-chave para gerenciar o medo e o sofrimento com uma clareza e eficácia surpreendentes na sua vida atual. O passo inicial para libertar-se do sofrimento emocional é aprender a observar suas emoções sem ser dominado por elas. O medo, a raiva, a tristeza, eles não são forças sombrias contra as quais devemos lutar desesperadamente, mas sim sinais, mensagens internas a serem decifradas. Spinoza acreditava firmemente que as emoções não são inimigas, mas uma parte intrínseca e essencial da natureza humana. E compreender a verdadeira natureza delas é o primeiro passo crucial para não se tornar seu escravo. Quando uma emoção negativa surge, a reação instintiva e comum é muitas vezes impulsiva. Fugir, atacar ou ruminar incessantemente sobre o problema.
No entanto, pausar por um breve momento e fazer a si mesmo uma pergunta simples, mas poderosa, pode mudar tudo. Esse medo que sinto é real ou é apenas uma criação da minha própria mente? Pense nisso. Quantos dos nossos medos mais profundos surgem de suposições infundadas e previsões catastróficas que, no final das contas, jamais se concretizam? Quantas vezes a ansiedade avassaladora por um exame, uma entrevista de emprego ou uma decisão importante se mostrou desproporcional à realidade dos fatos? A mente humana tem uma tendência inata a amplificar ameaças, a construir os piores cenários possíveis. Observar uma emoção com um distanciamento, sem julgá-la ou reagir imediatamente, permite colocá-la em sua devida perspectiva e enfrentá-la com uma clareza e serenidade muito maiores. O segundo passo fundamental é empregar a razão como sua mais poderosa aliada para enxergar a realidade com uma clareza cristalina. Spinoza considerava a razão o instrumento mais eficaz para libertar-se dos enganos e das distorções que as emoções podem nos impor. Quando nos deparamos com um evento negativo, a primeira e mais comum reação é pessoal e altamente emocional. Uma crítica pode parecer um ataque direto à nossa identidade, e um fracasso pode ser percebido como uma condenação definitiva. No entanto, examinar a situação sob uma perspectiva diferente, mais racional e desapaixonada, pode transformar completamente a percepção do problema. Aquela crítica é realmente um insulto irreparável, ou poderia ser, quem sabe, uma oportunidade valiosa para aprimorar algo em nós mesmos. Aquele fracasso aparentemente esmagador realmente marca o fim de tudo? Ou poderia representar um novo e promissor começo? De acordo com Spinoza, o sofrimento não deriva diretamente dos eventos em si, mas do significado que nós mesmos atribuímos a eles. Mudar a perspectiva não significa ignorar as dificuldades ou fingir que elas não existem, mas sim reduzir drasticamente o seu impacto emocional, impedindo que cada obstáculo se transforme em um drama intransponível e paralisante. O terceiro e último passo é aceitar, com serenidade e sabedoria, aquilo que simplesmente não pode ser mudado. Uma vasta porção do nosso sofrimento humano surge da nossa resistência obstinada à realidade, da nossa luta infrutífera contra aquilo que é inevitável. Spinoza ensinou que o universo opera sob leis precisas e imutáveis, completamente independentes da vontade humana. Alguns eventos estão, de fato, além do nosso controle individual. Um voo cancelado no último minuto, uma oportunidade perdida que parecia perfeita, o doloroso fim de um relacionamento. Nessas situações, é perfeitamente natural sentir raiva, frustração ou tristeza profunda. Mas resistir teimosamente ao que não pode ser mudado só nos leva a um tormento ainda maior e mais prolongado. Aceitação, aqui, não significa rendição ou resignação passiva. Significa, sim, parar de desperdiçar uma energia preciosa em uma batalha que já está perdida. Em vez de tentar dobrar a realidade aos seus próprios desejos, é infinitamente mais útil adaptar-se e descobrir novas possibilidades dentro das circunstâncias que se apresentam. Quando paramos de lutar contra o inevitável, a mente se liberta, abrindo um vasto espaço para novas perspectivas e soluções que antes pareciam completamente invisíveis. Aqueles que verdadeiramente compreendem e incorporam esses princípios em suas vidas não mais se aprisionam no sofrimento pelo passado, nem se paralisam pelo medo do futuro. O medo não desaparece porque o mundo se altera. Ele desaparece porque a forma como percebemos e interpretamos o mundo se transforma. A realidade pode ser imutável, mas a interpretação dessa realidade está inteiramente dentro do seu controle. O desejo é a essência do homem, escreveu Spinoza, o que significa que cada indivíduo é impulsionado por forças que nem sempre podem ser controladas.
No entanto, compreender esse mecanismo complexo oferece um caminho claro para a libertação. No final de sua vida, Baruch Spinoza não possuía riqueza, poder ou o reconhecimento que merecia em seu tempo, mas ele havia encontrado algo infinitamente mais valioso. Uma liberdade interior inabalável, inacessível para aqueles que permanecem escravizados por suas próprias emoções. Sua filosofia, essa joia rara do pensamento, perdurou através dos séculos, transformando a maneira como inúmeras pessoas encaram a própria existência. Compreender a realidade como ela verdadeiramente é, sem véus ou distorções, permite viver com uma serenidade incomparável, menos medo e uma clareza de propósito que ilumina cada passo. Baruch Spinoza faleceu em 21 de fevereiro de 1677, em Haia, Holanda, aos 44 anos de idade, vítima de uma doença pulmonar, provavelmente tuberculose, agravada pelos resíduos do seu trabalho como polidor de lentes. Foi sepultado em uma igreja na mesma cidade, mas no século XVIII, seu túmulo foi removido e seus restos mortais, simbolicamente, foram espalhados no cemitério adjacente, talvez em um último ato de censura. Hoje, uma placa comemorativa do lado de fora do edifício honra a memória desse gigante do pensamento. Diante de tudo isso, surge a pergunta final: será que essa perspectiva, a de Spinoza, é a verdadeira chave para acabar com o sofrimento humano? A resposta pode estar na sua própria mente.